Seja bem-vindo ao Box Studio Maker, o seu canal de pintura e customização de Hot Wheels, carrinhos em miniatura e dioramas. Meu nome é André Luiz, eu sou novo no hobby, então eu aceito todas as dicas, todos os comentários e toda a ajuda que vocês puderem me dar. Agora é só clicar no sininho e acompanhar o canal. Então, vem comigo e vamos lá. E o primeiro carrinho é esse 69 Copo Camaro da Hot Wheels. Para este primeiro vídeo, eu pensei em fazer totalmente no pincel, fazer a remoção da pintura, a troca da pintura, colocar uma pintura envelhecida com pontos de ferrugem. Então, para começar, eu vou tirar a carcaça dele, depois eu vou fazer um vídeo com melhores detalhes, né, de como que abre o carrinho, embora já tenha bastante tutorial na internet, mas eu vou deixar um resuminho aqui no canal. Então é furadeira na rebite e separar o carrinho, tirando o meio dele, tirando a parte do acrílico que é o vidro e a parte da base do carrinho. Separar tudo e pegar a carroceria e mergulhar no removedor. Eu uso esse removedor pastoso, foi indicação também de internet, particularmente eu gostei bastante. Acho que ele remove muito bem a tinta de maneira muito rápida, né? Eu gosto de usar luvas, tá? Então, embora no vídeo nesse começo não esteja com luvas, é bastante importante usar luva, pelo menos para mim, tá? Porque realmente ele machuca. Se você deixar em contato com a pele um tempo, ele acaba queimando um pouco. Então, o vídeo está bastante editado, mas em alguns momentos você vai ver que eu vou estar de luva aí para manusear. Eu acelerei um pouco o vídeo, mas depois que eu faço esse processo, eu passo o pincel, sai bastante fácil. Eu vou usar um palito de dente também para tirar alguns detalhes, né, alguns pontinhos. E eu chego a repetir o processo, e depois que eu limpo bastante o carrinho, não vai aparecer no vídeo, mas eu levo o carrinho para o tanque, e aí com uma escovinha de dente eu vou escovar o carrinho todo, ver se vai ficar mais algum ponto, e aí, se for o caso, eu passo novamente. Com o carrinho bem limpo, eu vou para a parte do Prime. Eu uso o Prime da Acrylex, Prime branco. Algumas pessoas gostam do Prime preto. Eu uso o Prime branco porque é mais fácil enxergar. E aí eu vou fazer um Prime bem fino, pelo menos para começar, porque é muito fácil perder as linhas do carrinho, né? Então eu vou começar misturando bastante água, vou fazer uma linha bem leve, vocês vão perceber mais para frente que até vai escorrer um pouco, e aí eu vou engrossando o Prime até eu achar um ponto aí que me agrade. E sem muito segredo, ficar passando camadas até que eu consiga cobrir o carrinho de forma satisfatória, né, com o Prime, para depois começar as primeiras camadas de tinta. O vídeo vai acelerar um pouco, mas eu vou filmar alguns pontos dessa passagem. É nesse momento que eu falei que eu uso uma camada de Prime bem aguada para começar a ver como que vai ficar, e depois eu vou engrossando o Prime na aplicação. E veja que é muito importante não perder as linhas do carrinho, as linhas da porta, as linhas do porta-mala, do capô, para que você consiga depois continuar com a pintura e consiga deixar o carrinho bonito. Aqui eu vou usar a mini retífica para aumentar a entrada de ar lateral. Então eu vou abrir com a ponta diamantada essa entrada de ar, e é muito importante tomar muito cuidado ao manusear esse tipo de equipamento.
Então esse lado foi super tranquilo de fazer. Então fiz esse lado, consegui afundar. O vídeo está com um pouquinho de zoom. Aliás, todos os vídeos estão com zoom, né? Eu gravei com bastante zoom, até perdi um pouco da qualidade. Então esse lado foi super tranquilo de fazer. O outro lado, quando eu comecei a fazer, como vocês vão ver, derrapou um pouco. E aí, por isso tem que tomar cuidado, porque é nessa que os acidentes acontecem. Não aconteceu nada, mas eu poderia ter me machucado bastante aí com a mini retífica. Depois é só retocar o Prime no local onde foi lixado para poder aceitar a pintura e começar a pintura. Para dar esse efeito de ferrugem saindo de dentro para fora, eu começo com 4 cores: marrom escuro, marrom claro, amarelo e laranja. Eu faço uma diluição usando ou 2:1, 2 partes de água para uma parte de tinta, ou 1:1, uma parte de água para uma parte de tinta. Eu começo com um marrom escuro em toda a superfície, depois eu mancho alguns pontos com o marrom claro, com o laranja e com o amarelo, como vocês poderão ver a seguir. Antes de aplicar a cor principal do carrinho, eu começo a mascarar alguns pontos. E eu faço isso com essa massinha roxa, que é massinha de PVA. Então eu vou colocando a massinha em alguns pontos que eu quero que continue enferrujado. Quando você usa um aerógrafo, isso é muito mais fácil e dá até para fazer com pasta de dente. Quando se utiliza pincel, é um pouquinho mais difícil, mas também dá para fazer. Então, como vocês podem ver no vídeo, eu estou mascarando alguns pontos que eu quero que continuem enferrujados depois que eu aplicar a camada base de tinta no veículo. Máscara pronta, hora de pintar. Eu vou pintar o carro de azul. O ponto bom de diluição de tinta é aquele que não deixa marcas de pincel. E é preciso tomar muito cuidado para não tampar as linhas do carrinho. Então uma tinta muito grossa, por exemplo, vai tampar as linhas do capô. E é esse cuidado também que nós devemos tomar.
Aqui, como um pincel seco, eu removi a tinta da porta porque eu resolvi que vou pintar essa porta de branco, como se ela tivesse sido trocada. Então foi por esse motivo que eu removi a tinta da porta. Para pintar a porta, eu fiz um isolamento com fita crepe. Não vou mentir que não foi a minha melhor opção. A tinta entrou um pouco por baixo e depois eu tive que perder algum tempo fazendo retoque. Então, em parte se resolveu, mas não foi a melhor decisão que eu tive. Então, no próximo eu vou ter que melhorar isso, porque realmente não foi uma boa decisão usar fita crepe. Principalmente embaixo, que abriu e eu tive que retocar bastante esse pedaço. E agora chegou a hora de remover a massinha. Quando você remove a massinha, a tinta azul vai lascar um pouco, isso é normal, e aquela cor marrom vai ficar à mostra. É nesse ponto que o carro começa a parecer enferrujado. Depois disso, a pintura continua, mas na parte dos detalhes. Então, com a cor alumínio, eu começo a fazer a parte da grade, a parte dos faróis. Eu já pinto com prata. E veja que na parte de cima, onde foi removida a massinha, dá a impressão que a tinta ela está abrindo no capô. Então esse é um efeito bem bacana da massinha de PVA. E novamente, sem segredos, os retoques e ajustes na pintura. Indo para o interior do carrinho, passei um prime branco, pintei os bancos e o interior de marrom claro e também pintei o assoalho, o meio e o volante de preto. Nas rodas eu intercalei marrom claro, marrom escuro e laranja, também para dar o aspecto de ferrugem, e limpei os excessos com cotonete. Para tirar o aspecto de novo, eu usei o wash marrom da Arsenal Craft. E aí eu vou passando nas fendas, né, e depois na própria parte chapada, na lataria, limpando com cuidado os excessos, né, para dar o aspecto de sujo e também de enferrujado.
Fiz o mesmo nos bancos, mas não fiz nas rodas, porque nas rodas eu não usei Prime. E se eu fizesse nas rodas, poderia tirar boa parte da tinta. É só fechar. Eu uso cola do tipo A1, cola adesiva, e mantenho pressionado. E vocês vão notar que eu uso luva. Eu uso luva porque eu costumo ter muitos acidentes com esse tipo de cola, então eu costumo usar luva para evitar colar meus dedos. Não aparece no vídeo, mas depois da colagem eu passo verniz. Usei o verniz fosco em spray a uma certa distância para fixar a tinta e evitar arranhões e outros danos. E esse foi o primeiro vídeo do Box Studio Maker. Se você gostou, ative o sininho e deixe aquele like para fortalecer o canal. Obrigado e até breve.